do Senhor, estendo uma especial saudação para o povo da Igreja de Orião. E hoje gostava que abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. E hoje, dando seguimento ao nosso estudo sobre esta carta, hoje queria falar convosco sobre morrer é lucro. Morrer é lucro. Leiamos a partir do verso 19. Porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Morrer é lucro. Que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações, inunda as nossas almas, liberte as nossas mentes, para que nós consigamos entender, perceber, assimilar e colocar em prática na nossa vida toda esta palavra que nós iremos ouvir. Senhor, que seja assim para a Tua honra e para a Tua glória. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, ó Pai, agradáveis da Tua presença. Senhor meu, Rei meu, Redentor meu. Amém. Glória a Deus. Esta é uma carta que nós deveríamos ter prazer e ansiar conhecê-la na sua íntegra. E hoje estamos sobre um dos versículos mais famosos da Bíblia. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo começa este ponto da sua carta dizendo que estou certo de que isto mesmo tem contribuído. Contribuído, se nós formos ver nas mensagens anteriores, nós falámos que tudo tem contribuído para, como Maria diz no verso 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O que é que contribuiu a prisão de Paulo para o progresso do Evangelho? Paulo recebeu a visita de Epáfras, na prisão em Roma. E Epáfras leva-lhe uma oferta da igreja de Filipos para ele suprir as suas necessidades, mas também lhe leva a algo que pesava no seu coração. Havia problemas na igreja de Filipos. Epáfras foi pedir a Paulo um conselho ministerial, um conselho pastoral. E quando Paulo começa escrevendo esta carta é intitulada por muitos como uma carta de agradecimento, mas ela não é só uma carta de agradecimento, porque esta carta se divide em duas partes. A carta tem uma parte de agradecimento e oração pelos filipenses, mas depois tem a área pastoral, a área de ensinamento ministerial. E Paulo diz que tudo tem contribuído. Paulo diz aos filipenses, tudo tem contribuído. Descansa, porque tudo aquilo que me tem acontecido desde há 10 anos para cá, e hoje o que me está acontecendo hoje, tem contribuído para o avanço do Evangelho. A pergunta é, foi aquilo que nós estudámos na mensagem passada, o que é que contribuiu a prisão de Paulo para o progresso do Evangelho? Primeiro, a guarda pretoriana que o guardava 24 horas por dia, ela foi alcançada pelo Evangelho. Por quem conhece Paulo nas suas cartas, ele era intrépido, ele era corajoso, ele teimava em falar de Cristo a todos. Então a guarda que estava com ele
toda ela foi alcançada. Isso nós vemos já no final do verso do capítulo 4, em que ele diz: e todos os saúdam, até os da casa de César. Em segundo lugar, os cristãos de Roma foram estimulados. Eles olharam para a prisão de Paulo, eles se encorajaram com a coragem de Paulo e começaram eles próprios pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. E em terceiro lugar, também temos os juízes daquela igreja que, ao sentirem que a sua luz se iria obscurecer, se iria apagar por causa da presença de Paulo, eles começaram de uma forma ou de outra. Paulo diz que eles estavam por inveja ou por pretexto, mas eles continuaram contribuindo para o avanço do Evangelho. E neste texto que nós temos à nossa frente, Paulo compartilha algo que vai de dentro do seu coração. Paulo compartilha com os filipenses a sua expectativa quanto ao seu futuro. E qual era a sua expectativa? Nós temos aqui 4 pontos para falar acerca desta expectativa e acerca desta porção da carta que Paulo escreveu aos filipenses. E o primeiro ponto é a sua certeza quanto à sua libertação. Está aí no verso 9, porque estou certo. A mesma palavra de certo que Paulo aplica no verso 6, estou plenamente certo, estou convicto, tenho a plena certeza. Paulo aplica essa mesma palavra no verso 9. Ele tinha a plena certeza, embora ao longo da carta parece que Paulo oscila na sua certeza. Parece que Paulo não tem certeza se vai ser liberto, se Paulo também não tem certeza se vai ser condenado à morte. Mas ele tem aqui no verso 19, porque estou certo de que isto mesmo o quê? A sua prisão, a sua libertação, perdão, pela vossa súplica, pelas vossas orações e pela provisão do Espírito Santo, me redundará em libertação. Estou certo de que isto mesmo. O que é que Paulo quer dizer com isto mesmo? Isto está a fazer referência a todos os versos anteriores, desde o verso 3 até ao verso 18. Muitos afirmam que esta certeza de Paulo quanto à sua libertação, ela tem sentido escatológico. Ou seja, a certeza que Paulo tinha era em relação ao futuro. Ao futuro, como quem diz, quer ele viva e não sendo condenado, mas quer ele morra, das duas formas ele seria liberto. Muitos afirmam que Paulo tinha certeza da sua libertação, ou vivo ou morto. Mas quanto à interpretação mais simples, a interpretação mais simples que nós tiramos deste texto é que ele se refere à prisão em que se encontrava, à libertação da prisão em que se encontrava. Se nós vemos aí no capítulo 2, verso 24, ele diz: por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, ou seja, por causa das suas orações, por causa do trabalho que ainda seria feito naquela igreja, por causa da vida dos irmãos, então é necessário que eu ainda permaneça na carne. Eu tinha certeza que ia ser liberto daquela prisão, ia ser absolvido da sua condenação. Se nós formos ver também no livro de Filemão, no capítulo 1, verso 22, veja, ele diz a Filemão, na mesma prisão onde ele escreveu esta carta, ele escreve a carta a Filemão. E ele diz: e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que pelas vossas orações vos serei restituídos. Paulo está dizendo a Filemão: tem calma, eu vou ser liberto desta prisão e eu vou estar convosco, então prepara-me pousada, prepara-me um lugar para eu que possa habitar convosco. E Paulo tinha alguns indicadores de certeza quanto à sua libertação. Quais eram os indicadores? Primeiro, Paulo já tinha apresentado a sua defesa. E Paulo estava confiante que, pela provisão do Espírito Santo, colocando-lhe palavras certas na sua boca, ele tinha chegado à verdade e ao coração do imperador. Em segundo ponto, Paulo também tinha certeza da sua libertação, porque o Império Romano, naquela época, nesta época em que ele estava preso,
o Império Romano não tinha nada contra os cristãos. Ele estava certo também da sua libertação por causa das súplicas dos santos. Ele sabia qual era a força da oração de um santo, a intercessão por outro santo. E também, em último lugar, ele tinha a certeza da sua salvação por causa da providência do Espírito Santo. Paulo tinha em mente aquilo que Jesus disse aos seus discípulos. Lá em Marcos 13, verso 1, diz assim: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Ou seja, Paulo estava confiante na provisão do Espírito Santo, que lhe tinha colocado palavras certas na sua boca, e aí ter provido boa defesa em frente ao governador, em frente ao imperador, e isso lhe traria a absolvição da sua condenação. Lembrando que Paulo não estava preso por causa de uma condenação do Império Romano. Paulo estava preso porque os judeus, os fariseus, o tinham acusado em Jerusalém, e ele foi preso 2 anos em Cesareia de Filipos. Levantou-se um complô de traição contra Paulo. O comandante dos centuriões ouviu aquela confusão toda que estava armando e leva Paulo para Roma. Por tudo isto, por estes 4 pontos que a gente, por a sua defesa, o Império Romano não tinha nada contra os cristãos, pelas orações dos santos e pela providência do Espírito Santo, Paulo, em seu coração, criou firme certeza. Ele diz: estou certo, estou bem certo, que ele iria ser liberto da sua prisão, ele iria ser absolvido das suas condenações. Acima disto, Paulo sabia que estava nas mãos de Deus. Paulo sabia. Entenda uma coisa muito importante. Paulo é o apóstolo que mais fala em predestinação, em soberania de Deus, mas em nenhum momento desta carta nós vamos ver ele desprezar o facto de que Deus usa meios. Ou seja, Deus usa meios exteriores a ele, externos a ele. Os recursos, a forma de falar, a forma de se apresentar, instrumentos que Deus usa para nos ajudar. Para quê? Para fazer cumprir o seu plano. Deus tinha um plano na vida de Paulo enquanto ele estava na prisão. E nós vemos que Paulo escreve 5 cartas. Uma das 5 principais cartas são escritas enquanto Paulo está na prisão. Isso é plano de Deus. Ou seja, apesar da soberania de Deus, Paulo apela para a responsabilidade humana. Nós temos responsabilidade perante os planos eternos e divinos de Deus. Quais são essas nossas responsabilidades? É as nossas orações. É a nossa defesa em verdade, em justiça, em honestidade, em integridade, ou seja, falarmos apenas a verdade, mesmo que essa verdade nos vá doer, mesmo que essa verdade nos vá ferir o nosso orgulho. Mas é esta verdade, esta defesa que nós temos que proclamar ao mundo. E também, uma das mais importantes, porque oração sem Espírito Santo não funciona, falar verdade sem ser através do Espírito Santo é puramente surreal, é uma utopia, porque ninguém fala a verdade sem ser através do Espírito Santo. Então, a espera na ajuda do Espírito Santo é um meio que Deus nos dá. A fé na ajuda do Espírito Santo é um meio que Deus nos dá, que Deus nos concede, para que nós tenhamos certeza em que Deus vai cumprir, então, os seus planos. O segundo ponto que eu queria falar convosco é que a sua expectativa é de que não seria envergonhado. O que é que isto quer dizer? Aí no verso 20 e 21 diz assim: segundo a minha ardente expectativa. Esta expectativa ardia no coração de Paulo. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A pergunta é, que expectativa é esta que Paulo fala? Que ardente expectativa Paulo fala? Primeiro, que Cristo seria engrandecido no seu corpo. O que Paulo está aqui a dizer é que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida, porque Ele vai continuar a fazer o mesmo trabalho que fazia, Ele vai continuar a ensinar os seus irmãos e filhos na fé, Ele vai continuar a pastorear as igrejas, Ele vai continuar a escrever cartas para as igrejas. Nós temos factos na Bíblia em que Paulo foi liberto e ele visitou igrejas e ele continuou a pregar o Evangelho, até que pela segunda vez ele vai ser preso novamente, e aí sim a sua morte, mas isso é só mais uns anos mais à frente. O que Paulo está aqui a dizer que Cristo seria engrandecido é que através do corpo de Paulo, quer o corpo estivesse vivo ou quer o corpo estivesse morto, o nome de Cristo, ou seja, eu esperava que o nome de Cristo fosse levado a todos os que estavam em Roma e até hoje a você e a nós aqui, que estamos ouvindo este sermão. A ardente expectativa de Paulo, naquela época estava vivo, hoje está morto, está na glória com Cristo, mas a ardente expectativa de Paulo é que por causa dele, por causa da pessoa que ele era, por causa da fé que ele tinha, por causa da coragem que ele ousava ter ao falar o Evangelho, por causa disso, o nome de Cristo fosse engrandecido. O seu coração ardia expectantemente de que Cristo fosse glorificado em seu corpo. Como? Como é que Cristo poderia ser glorificado em seu corpo? Paulo afirma, pela sua vida ou pela sua morte. Pela sua vida, que ele não fosse envergonhado. É o que está aí a dizer no verso 20. Ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Como é que Paulo poderia ser envergonhado? Que vergonha é esta? Paulo já estava preso. Na mente de alguns, Paulo era um bandido, ele estava preso. Na mente de alguns, se Paulo foi preso, por alguma razão foi, por alguma razão grave foi. Mas o que Paulo está aqui a dizer não é esse tipo de vergonha que provém de pensamentos humanos. O que Paulo estava aqui é que esperava ter coragem para não fraquejar se o resultado final fosse a sua morte. Como quem diz, eu espero não ter aquela posição de vergonha. Quando me forem para matar, eu renunciar à minha fé. Eu quero que quando vier o machado ou a espada para me decapitar, eu ainda assim tenha Cristo nos meus lados. Assim como Estevão, o nosso irmão Estevão, o primeiro mártir da história da igreja, quando ele estava sendo apedrejado pelos judeus até à morte, ele levantou os olhos ao céu, ele sorriu e ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Da mesma forma como Jesus Cristo disse, Jesus Cristo também não se envergonhou do Evangelho, Jesus Cristo também não se envergonhou do Pai. Assim como Estevão não se envergonhou da sua fé, da sua convicção de cristão, também assim Paulo não queria ser envergonhado, Paulo não queria fraquejar no último segundo. Paulo queria ter Cristo na sua boca. E ele diz mais ainda, como sempre tive, esta coragem que eu sempre tive, eu quero a ter sempre, nem que isso seja logo a seguir a minha morte, como ele diz ainda no verso 20, com toda a ousadia, antes com toda a ousadia, como sempre. Lembrando que Paulo nunca tinha fraquejado antes. Paulo foi o único apóstolo que foi apedrejado várias vezes, foi chicoteado várias vezes, esteve preso várias vezes, chegou a estar de tanta pancada que chegou a estar como meio morto, a pontos de os outros apóstolos o recolherem às escondidas e o levarem e temerem pela sua morte. Mesmo assim ele não fraquejou. Lembrando a vida de Paulo, Paulo era um fariseu importante, ele estudou aos pés de Gamaliel. Paulo lá em Gálatas, ele diz que é fariseu de corpo e alma, era fariseu de corpo e alma, maior que os outros que estudavam com ele. Paulo possivelmente era o melhor da sua classe.
Paulo tinha uma convicção tão grande no farisaísmo que ele pedia cartas de recomendação para ir perseguir os cristãos noutras terras. Na estrada de Damasco, Paulo deixou tudo naquelas terras, naquele pó, no pó daquela terra. Ele se entregou de corpo, alma e espírito. Ele se integrou integralmente, com coragem, a Cristo Jesus. E é esta coragem que ele diz: espero firmemente, a minha expectativa arde em que eu não serei envergonhado, como sempre nunca me envergonhei quando falava a Cristo. Paulo nunca tinha fraquejado face aos perigos e também não ia ser agora. E qual era a razão desta expectativa? Porque é que Paulo desejava expectantemente não sair envergonhado, não sair mal na fotografia? Verso 21 diz, tem a resposta, porque Cristo era a razão da sua existência. Verso 21, porquanto, com a certeza que não serei envergonhado, porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isto nos traz uma lição hoje, queridos. É que neste mundo que nós vivemos hoje, principalmente neste contexto de pandemia, confinamento hoje, amanhã, para a semana, restrição de circulação, restrição de direitos, medo de viver, medo de conviver, medo de se chegar a alguém. Neste contexto onde nós vivemos, isto faz toda a diferença. Porque neste mundo, nesta vida hoje, neste preciso momento em que você me está ouvindo, o viver Cristo tem que ser em toda a sua plenitude. Isto quer dizer que Cristo tem que estar na sua vida e Cristo tem que estar na sua morte. Quer você viva, quer você morra, quer você esteja alegre, quer você esteja triste, quer você esteja com saúde, quer você esteja com doença, quer você esteja com fartura, quer você esteja passando necessidades, Cristo é Cristo na minha vida em toda a sua plenitude. Cristo é tudo para mim. E por isso é que ele diz, para mim o viver é aqui. O viver é Cristo. E se eu não puder mais viver aqui, para mim ainda vai ser melhor do que viver, porque para mim Cristo é lucro. A morte para mim em Cristo é lucro. E até porque na morte, na minha morte, o mundo ou o pecado nunca mais me vai atrapalhar, porque quando eu estiver nos braços de Cristo, eu vou estar isolado. Eu nunca mais vou pecar. O pecado não me vai atrapalhar a minha ligação, a minha intimidade com Cristo Jesus. É por isso que ele diz em Gálatas 2,19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Para quê? A fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. A vida de Paulo, mediante o Evangelho, mediante a glória de Cristo, a vida de Paulo era como se já estivesse morto. Ele estava aqui, mas não estava. Ele sentia-se como que alguém que compra um bilhete, entra num comboio, mas ele sabe que em tal paragem ele vai sair e o comboio vai seguir. Portanto, a vida neste mundo para Paulo já não lhe dizia nada. Por isso é que ele diz que eu estou crucificado com Cristo. E ao estar crucificado com Cristo é lucro, porque Cristo ressuscitou, Cristo ascendeu aos céus e foi glorificado, assim nós seremos também. Nós ressuscitaremos pelo sangue de Cristo, nós ascenderemos ao céu, porque é o nosso lugar, e nós seremos glorificados, nos sentaremos no seio de Abraão, no seio de Deus, nós reinaremos com Cristo Jesus, não nesta terra miserável, hostil, depravada, maldita, mas numa terra celestial, numa cidade celestial. Nós moraremos no mesmo espaço, na mesma habitação que Cristo Jesus hoje está. Glória a Deus. Paulo, literalmente, ele vivia para Jesus e em Jesus.
Isto leva-nos a pensar algo. Quão frio é o nosso coração? Quão fraca é a nossa vontade? Quão inconstante é o nosso compromisso? Muitas vezes temos aquela fé que nos salta pela boca fora e nós só vemos Cristo, Cristo, Cristo. Mas isto é enquanto não vêm as circunstâncias. Isto é enquanto não vêm aquelas pessoas de língua mentirosa e maldosa que nos vêm azucrinar a nossa mente. Isto é quando os problemas não nos aparecem. Porque quando isso tudo acontece, tudo aquilo que é externo a nós e que nos prejudica, o nosso compromisso se desvanece. Deixamos de ir à igreja, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de louvar. Porquê? Porque a nossa visão, a nossa ardente expectativa não está em Cristo, mas está naquilo que nós vemos, apalpamos e sentimos. E isso é um perigo para nós e isso nos afasta de Deus. Mas esta expectativa ainda assim constituía um dilema para Paulo. Paulo afirma que para ele o viver é Cristo, o morrer é lucro. Paulo tem uma declaração de extrema fé, extrema confiança em Deus. Mas ele, nesta fé, nesta confiança, nesta ardente expectativa, ele tem um dilema. E o dilema de Paulo está nos versos 22 ao 24. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ora de um e outro lado, ou seja, na vida e na morte, eu estou constrangido. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na fé. O que Paulo está aqui a dizer, qual é que era o dilema de Paulo? Paulo afirmou que o morrer para ele era o lucro. Era melhor, incomparavelmente melhor, do que estar aqui e sofrer, e aturar pessoas, e ter que pregar, e ter que ensinar, e ter que estudar, e ter que orar, e ter que louvar, e ter que ter uma vida digna de um cristão. Incomparável melhor que isso era a sua morte. Porquê? Porque ele estaria com Cristo. Mas por outro lado, Paulo estava-se constrangendo porque, ao atender ao desejo do seu coração, ele estava largando os irmãos daquela igreja. Os irmãos da igreja de Filipos. Era um prejuízo para os irmãos a morte de Paulo. Daí Paulo não saber o que é que havia de fazer e não saber aquilo que havia de escolher. Se você vir aí no verso 22, no finalzinho, ele diz: já não sei o que é de escolher. Parece que Paulo esfriou e naquela altura a sua fé. No verso 23, ele diz: estou constrangido, ou seja, estou indeciso. O meu coração está despedaçado, o meu coração está dividido entre dois pratos de uma balança. E eu não sei para que lado hei de pender o fiel dessa balança. No verso 23 ainda ele diz, no verso 22 ainda ele diz: eu estou constrangido porquê? Porque por causa dos frutos do meu trabalho, a carne, o viver na carne, traz fruto ao meu trabalho. Ou seja, eu se continuar a viver, eu ainda vou continuar trabalhando mais para o progresso do Evangelho. Mas no outro prato está a sua morte, que é como está aí no verso 23, incomparavelmente melhor do que esta chatice que a vida nos traz. Embora nos traga muitos prazeres espirituais. Pregar para alguém e vê-lo salvar-se. Pregar para uma igreja e ver essa igreja se ter transformada, ser curada, ser transportada para o reino espiritual. Mas por outro lado, no outro prato, está o desejo de estar com Cristo. Está o desejo de abandonar esta terra que não é minha e ir para a minha pátria celestial. Isso é incomparavelmente melhor. Esta última era a que estava mais próxima do seu coração e nós compreendemos isso. Paulo estava cansado de sofrer. Já levava cerca de 30 e poucos anos, 30 anos,
de apóstolo, de proclamador do Evangelho, de abrir igrejas. Lembrar aos irmãos que esta carta foi escrita entre o ano 60 e 62. 30 anos, mais coisa, menos coisa, a seguir à ressurreição de Cristo. Mas este desejo que Paulo tinha no seu coração, ele não era por desejos suicidas. Paulo não desejava suicidar-se. E meu irmão, quantas vezes eu já disse a Deus, Senhor, leva-me. Eu não estou aqui fazendo nada. Eu quero ir para ti. Eu quero é me libertar desta pressão deste mundo, a pressão do pecado, a pressão da tentação, a pressão do aborrecimento. Eu quero ter felicidade, como tu prometes na tua palavra. Eu quero ser feliz espiritualmente, eu quero estar com Cristo. Não quer dizer que ao falar assim com Deus eu esteja desejando me suicidar ou que vá me suicidar para antecipar esta tão grande felicidade que eu desejo. Mas Paulo não tinha desejos suicidas, o que Paulo tinha era amor por Cristo que o consumia a sua vida. O amor por Cristo tinha mais valor do que o amor pela vida, o amor por viver. Há muitos que me dizem, aqui também se pode ser feliz. Claro que sim. Aqui também se pode ver a glória de Deus. Claro que sim. Mas a minha morte é incomparavelmente melhor, porque eu verei o meu Cristo face a face. Como diz a canção, eu tocarei no seu rosto, enfim. Eu ouvirei a sua voz, a sua doce voz. Eu terei o prazer de o louvar, não em espírito e em verdade, mas numa plenitude, numa completude. Isso é incomparavelmente melhor. A pergunta é, porquê é que Paulo tinha desejo de partir? Porque ele já tinha provado. Isto é preciso que você entenda. Porque quem é verdadeiramente cristão, quem vive verdadeiramente para Cristo, aqui nesta terra, consegue provar resquícios da eternidade. Nesta terra ainda vivendo aqui. E deixa-me fazer aqui um parênteses, nem que você esteja deitado numa cama de um hospital. Você pode provar, pode experimentar resquícios da glória de Deus da eternidade. Paulo, 20 anos antes de ter escrito esta carta, Paulo provou os resquícios, alguns rasgos, alguns laivos do que era a eternidade. Por isso é que Paulo dizia, lá é incomparavelmente melhor do que aqui. Não tenha dúvida. Se nós lermos em 2 Coríntios 12, diz assim, olha o que é que Paulo diz. Ainda que parece que ele não está falando dele, mas está. 2 Coríntios 12, 1 diz, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às revisões e revelações do Senhor. Paulo já tinha tido visões e revelações. Verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Mas se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo já tinha subido ao terceiro céu. Ele não sabe se foi no corpo, não sabe se foi no espírito, não sabe se foi em sonho, não sabe se foi em visão, não sabe se foi numa êxtase, mas Paulo já tinha subido ao terceiro. Paulo já tinha entrado na sala do trono. Paulo conhecia a sala do trono. Lembrar que os únicos 2 apóstolos que tiveram estas visões apenas foi Paulo e João. Paulo está narrando aqui porque ele está se defendendo, que estavam dizendo que ele não era apóstolo, que ele era um falso mestre, um falso profeta. E Paulo diz, se eu sou falso mestre e falso profeta, vou-vos dizer, eu já subi ao terceiro céu e ouvi palavras inefáveis.
palavras que não se podem escrever. Paulo experimentou, provou laivozinhos, resquicizinhos daquilo que iria ser a eternidade para ele. Por isso é que ele diz, se eu morrer, não chorem. É incomparavelmente melhor do que estar aqui. Mas o impressionante é olharmos o senso de dever que acabou por prevalecer sobre o seu desejo pessoal. Verso 24 diz, mas por vossa causa, além de eu desejar estar com Cristo, além de ser incomparavelmente melhor, por vossa causa eu tenho que permanecer na carne. Eu prefiro permanecer na carne. Porque por causa do seu desejo, o seu senso de dever, Paulo sentia que ainda tinha deveres para com aquele povo, para com aqueles seus irmãos na fé. Alguns deles eram filhos dele na fé. Ele tinha-os convertido através da pregação do Evangelho. Paulo assim coloca a necessidade dos outros acima do seu ardente desejo. Que lição! Que lição, meus irmãos! Que lição! E quão longe estamos deste sentimento espiritual? Quão longe estamos deste sentimento em relação aos nossos irmãos? Basta vermos o Facebook, por exemplo, as redes sociais. Irmãos que não se entendem. Irmãos que andam divagando acerca de teologias. Irmãos que se ofendem porque as ideias não se coadunam, não são iguais. Lembrando que Paulo estava escrevendo para esta igreja que tinha um problema desses. Síntica e Vogue não se entendiam. Dois líderes daquela igreja que não se entendiam, não pensavam mesmo da mesma forma. O que nós devíamos hoje meditar nesta palavra é se realmente nós temos sentido de dever cristão face à igreja, face à comunidade cristã onde nós pertencemos, face àquilo que Deus nos pede para fazer, àquilo que Deus nos comissiona para fazer. Isso nós deveríamos pensar. Onde é que está o desejo do nosso coração? Está nos meus prazeres ou está na felicidade dos meus irmãos? Que lição, igreja! Que lição! Mas, em quarto lugar, Paulo tinha convicção de que continuaria vivo. Paulo sabia, no fundo do seu coração, além daquele desejo ardente que ele tinha de estar com Cristo, de partir desta terra, Paulo tinha aquela certeza por causa do seu dever, enquanto pai daquela igreja, enquanto pastor daquela igreja, enquanto apóstolo de Jesus Cristo, Paulo tinha convicção de que continuaria vivo. E aí está nos versos 25 e 26, diz, e convencido disto, ou seja, isto é a continuação do verso 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido que é necessário permanecer na carne, estou certo de que ficarei livre e permanecerei com todos vós. Ou seja, Paulo estava certo que permaneceria com toda a igreja, continuaria a fazer o seu trabalho, continuaria a escrever cartas, a pregar o Evangelho, a plantar igrejas, permanecer com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. A fim de que aumente o quê? O gozo da fé e o progresso. Quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O amor que Paulo apresenta aqui aos Filipenses, ele apresenta 3 objetivos para a sua vida por causa do amor aos Filipenses. O primeiro objetivo é que está no verso 25, para o seu progresso. Para o seu progresso, para a sua santificação, para o seu crescimento espiritual na fé em Cristo Jesus. Ele sabia que Deus queria usar ainda o seu dom. Para quê? Para o progresso da vida cristã das igrejas que tinha fundado e outras que ainda iria fundar.
É muito importante você entender isto. Que há muita gente que ainda não entendeu. E quando se dá conta, passados 5, 10, 15, 20 anos de crente, ele faz a seguinte pergunta: afinal, o que é ser cristão? Porque há pessoas que não entendem ainda que a nossa vida cristã não é estática. A nossa vida cristã não acontece por estalar de dedos, ou passos de mágica, ou palavras místicas, palavras com poderes ocultos. Não, a nossa vida cristã não é estática, ela é dinâmica. Ela tanto anda para a frente como recua. Ela é uma crescente progressão. Ou seja, imagine uma criança. A criança nasce no ventre da mãe. Considerada logo nos países ocidentais, porque uma curiosidade, por exemplo, nos países orientais, uma criança começa a contar o seu tempo de vida logo após da gestação no ventre da mãe. Nos países ocidentais, a criança só começa a contar o seu tempo de vida a partir da altura que ela nasce. Mas repare, a criança quando nasce, ela nasce homem ou mulher, mas reduzido, em tamanho pequeno. E ao longo do tempo da sua vida, devidamente alimentada, devidamente tratada, devidamente ensinada, disciplinada, ela vai crescendo e vai se transformando, não no bebê que saiu do ventre da mãe, mas ela mais à frente vai se transformar, umas vezes para mal, outras vezes para bem, numa outra pessoa. Ela vai criando estrutura, ela vai crescendo em corpo, como diz lá Lucas, Jesus crescia em corpo e em sabedoria. Isso é o crescimento progressivo do ser humano. Assim é a nossa vida cristã. Quando nós recebemos, ou quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós tornámos-nos bebés, alimentávamos de leite espiritual. Paulo diz lá, numa das suas cartas, diz: deixai o leite e começai a comer alimento sólido. Mas alguns nunca deixaram de ser bebés. Alguns, ao longo de 20 anos de crente, e vão à igreja e participam nos cultos, e oram, e louvam, mas no seu entendimento, na sua mente espiritual, eles nunca deixaram de ser bebés. E Paulo estava preocupado, porque ele diz: por causa disso, por vossa causa, estou certo que ficarei entre vós. E permanecer com todos vós para quê? Para vos ensinar, para vos dar gozo da fé, alegria na fé. A função de Paulo era conduzir os irmãos até à maturidade cristã, até ao seu crescimento. Isto é a santificação. A santificação também não é estática. A santificação é progressiva. Ela vai, ao longo da nossa vida espiritual, ao longo da nossa vida cristã, a santificação vai crescendo. Mas muitos ainda têm o início da santificação de quando eles começaram a sua vida cristã. Mas o segundo objetivo que Paulo dá é por causa da sua alegria na fé. O seu gozo na fé, como ele diz aí no final do verso 25. Para o vosso progresso, o crescimento, a maturidade cristã, e para o vosso gozo na fé. Para isso, para ter gozo na fé, era necessário que eles entendessem várias coisas. O mesmo caso nós hoje. Eu estou aqui falando para vós hoje, para que vocês tenham gozo na fé. Mas para que vocês tenham gozo na fé, vocês precisam entender coisas básicas. E não olhar para essas coisas básicas com assombro, com terror, com temor, com dúvida, com raiva, com amargura, com frustração. Mas não olharmos essas coisas normalmente. Em primeiro lugar, o gozo na fé é olhar para as circunstâncias normais da vida pensando que nós estamos peregrinando nesta terra.
Veja o caso de Abraão. Abraão recebe a promessa de Deus em que da sua descendência ele seria pai de uma grande nação. Abraão recebe a promessa de Deus em que o povo gerado da sua descendência herdaria uma terra prometida, emanava leite e mel. Isaac recebe a mesma promessa, Jacó recebe a mesma promessa, mas curioso, nenhum deles entrou na terra prometida. Eles sofreram nesta terra. Eles padeceram nesta terra. Abraão foi um peregrino, Abraão morou na terra da promessa, mas ele nem sequer sabia que aquela era a terra da promessa. Abraão peregrinou em Canaã, no Egito, por aquela zona toda. Ele sofreu guerras, ele sofreu aborrecimentos, mas em nada disso ele duvidou. Por isso é que ele está lá em Hebreus 11, na tabela dos heróis da fé. Porque pela fé, pela sua fé, por olhar para as circunstâncias e não as entender, ou não as considerar, antes os seus olhos estavam colocados em Deus, ele foi justificado em sua fé e por isso foi salvo. Mas em segundo lugar, a alegria na fé vem porque a minha vida em Cristo nesta terra só tem um único objetivo: é morrer em Cristo e herdar a coroa de glória. É entrar na Jerusalém celestial. Por isso é que eu tenho que ter alegria, independentemente daquilo que eu estou passando. Eu sei que um dia vai acabar. Quando? Não sei. Mas um dia irá acabar. Um dia este sofrimento irá findar. Um dia eu entrarei no gozo celestial, na presença de Deus, e olharei para trás e digo: onde está a pandemia? Onde está o sofrimento? Onde está a dor? Tudo isso vai passar. Tudo isso vai ser esquecido. O terceiro motivo de Paulo é os motivos de agradecimento a Deus. Verso 26. A fim de que aumente o quê? O vosso gozo na fé, a vossa maturidade cristã, a fim de que aumente. E quanto a mim, eu espero que seja um motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Porquê? Pela sua presença de novo convosco. O que Paulo queria aqui, este verso é assim um pouco complicado, mas o que Paulo queria é que o povo de Filipos honrasse, agradecesse e glorificasse a Deus, porque através das suas orações Deus ouviu e libertou Paulo da prisão. É isso que Paulo queria. Paulo queria que o povo de Filipos glorificasse a Deus por causa da sua presença no meio deles. As orações em seu favor tinham sido ouvidas e atendidas por Deus. E isto mostra, igreja, que Paulo se preocupava imenso, mais do que a sua própria vida. Paulo se preocupava imenso com a glória de Cristo. Paulo queria que Cristo fosse glorificado pelo povo de Filipos, pelo povo da igreja de Filipos, através da sua libertação. Por outras palavras, o que Paulo queria é que o povo da igreja de Filipos, quando ouvisse a sentença final da absolvição de Paulo, elevassem as suas vozes e glorificassem a Cristo. Isso era o desejo de Paulo. Chegados aqui, meus amados, e já caminhando para o final, o que é que este texto nos ensina? Filipenses 1, dos versos 19 ao 26. O que é que podemos aprender com isto? Em primeiro lugar, é que Deus usa meios. Deus usa recursos. É o que nós chamamos de meios de graça. Não a sua graça, o seu milagre direto, através do seu mover, do seu agir, como muitas igrejas só vão à igreja para ver o mover de Deus, para ver o fogo descer, para ver o milagre acontecer. Não. Deus usa meios, usa recursos, usa instrumentos, usa pessoas para realizar os seus planos. E quantas vezes, meus amados, nós não somos abençoados por alguém que nem sequer cristão é,
Quero um exemplo. Você, por exemplo, pode trabalhar numa empresa, o seu patrão não é cristão, mas o seu patrão luta todos os meses para que ao final do mês tenha o seu ordenado para lhe pagar. Isso é um meio de graça, isso é milagre de Deus. Isso é graça de Deus. Deus usa meios para realizar os seus planos. E o resultado final, como nós sabemos, foi a mesma libertação de Paulo, e Cristo foi glorificado através da igreja de Filipos. Através das suas orações, das orações do povo, através da defesa do próprio Paulo, e através do auxílio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Paulo tinha a certeza, e com certeza foi, não tenho a mínima dúvida, que o Espírito Santo colocou na boca de Paulo as palavras de verdade, que sobressaíam face à condenação injusta que ele estava sofrendo por parte dos judeus, por parte dos judeus religiosos daquela época. E também nos ensina também que a soberania de Deus, conforme eu disse, não exclui o uso de meios, decisões e escolhas humanas. Quero conselho. Antes de você decidir alguma coisa, ou antes de você escolher alguma coisa, ora a Deus. E tenha a certeza que na hora que você escolher, na hora que você decidir, você está em consonância com o plano de Deus. Repare que em Atos diz lá que os apóstolos estavam reunidos e eles dizem: pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo. Ou seja, eles estavam decidindo, eles estavam escolhendo debaixo da parceria, debaixo da cumplicidade do Senhor Santo Espírito. E isso agrada a Deus, porque vai ao encontro. O Espírito Santo nos conduz as nossas escolhas, as nossas decisões, e também os meios que Deus coloca ao nosso redor, Ele conduz para que à frente os planos de Deus sejam realizados. Em segundo lugar, este texto nos ensina que depois da morte, os crentes em Cristo entram imediatamente na presença de Deus. Isto vai contra teologias que existem aí em várias instituições religiosas, nomeadamente a Igreja Católica e Apostólica Romana, que dizem que o crente vai para um purgatório, vai-se purgar, vai-se tentar livrar das suas maldades, e quando estiver pronto então vai para a presença de Deus. E enquanto está no purgatório, o povo cá em baixo está fazendo missas, está queimando velas, está fazendo promessas para alterar, para acelerar o processo de purgamento dessa alma. Não. Este texto nos ensina que depois da morte, os crentes, os homens e mulheres que morrem em Cristo, os cristãos, os santos, entram imediatamente na presença de Deus. E isto podemos ver que, podemos constatar no verso 23, que diz: ora, de um ou outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Partir, ou seja, morrer, e estar com Cristo. Não é estarei, não é depois de um tempo, não. É partir e estar com Cristo. Está escrito de uma forma imediata à partida. É imediatamente à morte. Eu costumo dizer que eu, quando morrer aqui, 3 segundos depois, estou nos braços do meu Pai. É só apanhar o elevador de Deus, é muito rápido, porque é supersónico. 3 segundos, quando eu entregar o meu espírito a Deus, 3 segundos depois eu estou nos braços do meu Pai. É imediatamente à morte, estamos com Cristo. Os cristãos, os crentes em Cristo. Por isso, não podemos aceitar a ideia do sono do justo, como erradamente ensinam, ou a falta de consciência. Nós morremos e deixamos de saber o que é que se passa, deixamos de conhecer pessoas. A Bíblia está carregada de fundamentos. Por exemplo, há a parábola do rico e do Lázaro. Ambos estavam conscientes, ambos se conheciam. E até conheciam Abraão. Portanto, logo a seguir à morte, nós estamos com Cristo, mas estamos conscientes, nós estamos dormindo. E, por outro lado, também não posso aceitar a ideia da extinção. Morri, destruí, acabou. Não há nada a seguir à morte. Existe sim. Existe vida a seguir à morte.
E existe sofrimento eterno a seguir à morte. Por isso um conselho, se você ainda não aceitou Cristo, hoje é a hora. É agora. O momento é agora. Porque amanhã, daqui a pouco, daqui a um minuto, você não sabe se vai estar aqui nesta terra. O que é que nós podemos aprender com este texto em terceiro lugar? Que os crentes em Cristo podem ter a certeza da salvação. No verso 20 e 21, Paulo diz: o morrer é lucro. Como é que a morte é lucro? Porque eu, enquanto cristão aqui na terra, eu sei que quando eu morrer, eu estou salvo. Eu não vou para outro lugar qualquer se não for que não seja os braços de Cristo, a presença de Cristo. Paulo não temia o que viria depois da morte. Antes a desejava. Lógico que Paulo já tinha conhecido aquilo que era o céu. Nós hoje não conhecemos. Mas pela certeza deste texto, nós podemos desejar a morte. Sendo que há uma ressalva. Eu posso desejar estar com Cristo. E esse realmente é o meu desejo. Mas eu tenho que ter consciência que ainda tenho uma obra aqui para fazer. Ainda tenho uma missão para continuar. Ainda tenho algo para fazer, para contribuir, para que o plano de Deus seja executado aqui nesta terra. Muitos pensam que Deus faz tudo. Deus move os céus, a montanha, manda anjos e faz a sua obra. Não, não. Existe soberania humana, existe responsabilidade humana. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. E as trombetas são soadas no céu, figuradamente. Porque quem toca as trombetas, quem faz soar as trombetas, somos nós. Pregando o Evangelho, anunciando a salvação, anunciando o arrependimento. Esse é o nosso papel, enquanto estivermos nesta terra. E isto independentemente de eu desejar estar com Cristo, que é lícito para nós. As belezas deste mundo não são nada comparadas com o que vem depois da morte. Nada. E Paulo tinha essa certeza. Paulo tinha essa certeza não por ser um crente muito especial. Paulo tinha essa certeza não por ser apóstolo. Paulo tinha essa certeza não por se considerar melhor do que os outros. Aliás, Paulo era um pecador igual a tantos outros. Veja Romanos 7. Paulo declara: eu faço aquilo que eu não quero, aquilo que eu quero fazer não consigo fazer. Porquê? Porque o pecado habita em mim. Ele diz isso por 3 vezes. Paulo perseguiu a igreja e os crentes. Há quem diga até que ele ordenou a morte de crentes. Ele assistiu à morte de Estevão. Consentiu a morte de Estevão. Até segurou na capa de Estevão. Paulo era um fariseu cego e cheio de ódio. Ele tomava iniciativas perante o Sinédrio e dizia: dê-me cartas, dê-me cartas, dê-me passaportes, para que eu vá e persiga aqueles cristãos, aqueles que andam a fazer mal à nossa religião. Paulo era assim. Mas a certeza de Paulo se baseava na obra de Cristo no coração dos homens. A morte de Cristo naquela cruz. O verter de Cristo do sangue de Cristo naquela cruz. O seu sacrifício. Paulo confiava nessa obra de Cristo no coração dos homens. Paulo sabia que salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso, meus amigos, poderemos dizer que morrer em Cristo é incomparavelmente melhor. Se você ainda não é cristão, se você ainda não está em Cristo, pense aquilo que você está perdendo. Não importa aquilo que você está passando. Lá é incomparavelmente melhor. À semelhança de Paulo, meus amados, poderemos e devemos viver para engrandecer a Cristo. Verso 21. Para mim, o viver é Cristo. E você deveria dizer a mesma coisa que Paulo disse. Para mim, o viver nesta terra é Cristo. Independentemente de qualquer situação, de qualquer circunstância adversa. Qualquer que seja a sua vocação, seja profissional, seja pessoal. Se você é um advogado, se você é um doutor, se você é um juiz, se você é um engraxador, é um carpinteiro, um pedreiro, uma dona de casa. Tudo aquilo que você fizer no seu dia-a-dia, faça-o para glorificar a Cristo. Tenha isso em mente.
A minha vida, o meu viver, o meu trabalho, o fruto do meu trabalho, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, tem que ser para glorificar a Cristo. Utilize-o para a glória de Cristo. Mas o quinto ponto, o que é que este texto nos ensina? Que Deus não nos dá uma missão impossível, de forma a que não possamos viver uma vida santa. Deixe que eu falo consigo, assim. Você pode estar a passar a maior das necessidades. Você possivelmente pode estar passando fome, frio. Perdeu a sua casa, o seu emprego. Perdeu o seu esposo ou a sua esposa. Perdeu os seus filhos. Você está assoado a braços com uma epidemia que o afetou no seu corpo. Mas você pode viver uma vida santa. Porque a santidade é viver no coração e no pensamento. Não é viver no corpo. Você pode viver tudo isso que está afligindo fisicamente. Mas espiritualmente, você está gozando, está usufruindo do gozo, da alegria da sua fé. Porque você sabe que, por causa disso que você está passando, se por acaso você morrer, isso é incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor. E você pode também viver uma vida santa porque você tem que saber que Deus provê meios de graça. Repara, os nossos médicos e enfermeiros, eles não pararam ainda. Eles estão exaustos. Mas eles não baixaram os braços. O que é que você pensa que isso é? Isso é graça de Deus. É Deus renovando, mesmo embora eles não saibam. Alguns devem saber, muitos são cristãos, mas a maioria não são cristãos, eles não sabem que é Deus rejuvenescendo as suas forças, renovando as suas forças, dizendo lá no seu íntimo, vai porque ainda podes ir mais além, ainda podes salvar mais uma alma, mais uma vida. E são meios de graça. E também a nossa missão de viver de uma forma santa é através das nossas orações, as orações dos outros para connosco. Eu fico tão triste quando me dizem, eu não preciso de oração de ninguém. Paulo várias vezes diz, orem por mim. Paulo era um coitadinho? Não. Paulo era um apóstolo de Jesus. As pessoas poderiam ansiar que ele orasse por eles. Mas Paulo dizia, orem por mim. Porque Paulo sabia que a oração de alguém por ele era um meio de graça, era Deus derramando graça. Pessoas que se chegam a nós para nos ajudarem são meios de graça. Circunstâncias que nos acontecem que nós não estávamos à espera e ficamos, mas o que é que aconteceu? Olha, tudo se resolveu. São meios de graça. Mas acima de tudo, o Espírito Santo de Deus, o auxílio do Espírito Santo de Deus em nós, isto é meio de graça. Deixe-me ler aqui 3 ou 4 textos que você vai compreender o que é que o Espírito Santo é na nossa vida. Salmo 54,4 diz, eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. O salmista está a falar do Espírito Santo de Deus. Deus é o meu ajudador. Isaías 59, verso 16 diz, viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. João 14,16. Textos tão conhecidos. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, outro Ajudador, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmã, irmão, irmã, você não está sozinho. A maior graça que você recebeu enquanto cristão foi o Espírito Santo de Deus habitando em si, o ajudando, o consolando, o ensinando, o incentivando, o conduzindo. João 14,26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, palavra de Jesus, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 15,26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16,7.
Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Promessa de Cristo, promessa de Deus ao seu coração. A vida pode estar caindo sobre a sua cabeça. Tudo pode estar se desmoronando para a sua cabeça. Não clame por a morte por qualquer razão. Não clame pela morte por qualquer motivo. Clame pela sua morte para estar com Cristo, para estar com o Pai. Mas se Deus o colocou nesta terra, saiba que você não está sozinho. Vocês têm um Consolador. Vocês têm um ajudador enviado pelo próprio Cristo Jesus. Quando ele subiu aos céus, quando ele ascendeu aos céus, eu imagino, eu creio que a primeira missão que ele teve diante do Pai, primeiro foi louvá-lo, exaltá-lo, e em segundo foi dizer: Pai, agora envia o meu Espírito para baixo. Para que eles não estejam sozinhos, para que eles não estejam abandonados, para que eles não caem, para que eles não se desviem, para que eles tenham um gozo na sua fé. Foi isso que Jesus fez quando chegou à presença do Pai lá em cima. E Ele enviou o Espírito Santo para o ajudar a si e para o ajudar a mim. Não desanime. Não desanime com tudo isto que está passando à sua volta. Não desanime com a sua vida. Não desanime com as circunstâncias que você está. Não desanime se você está sendo acusado. Não desanime se você está sendo condenado. Não desanime. Se alegre e se anime com este texto que você ouviu hoje, nesta exposição. E leve a sua expectativa à sala do trono. E leve a sua expectativa à presença de Deus. Você pode ainda não ver Deus, mas você pode visualizar Deus pela sua fé. Enquanto estiver nesta vida, viva intensamente para a glória de Cristo. Mas não viva de qualquer forma. Esqueça-se um pouco de si. Esqueça-se um pouco do seu sofrimento. Esqueça-se um pouco daquilo que você está passando. E vá auxiliar aqueles que precisam de ajuda. Vá auxiliar o seu próximo. Isso é utilizar e aplicar em existência os meios de graça de Deus. Você é o meio de graça de Deus. Quando você priva alguém da sua ajuda, quando você priva alguém da sua oração, quando você priva alguém da sua oferta, seja em dinheiro, seja em materiais, comida, vestimento, mas principalmente quando você priva alguém das suas orações, das suas intercessões, você está consumindo para si mesmo. Eu diria melhor, você está deitando por terra, está desprezando os meios de graça de Deus. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração, que você seja abençoado. Que você encha a sua vida com a presença de Deus. Que você diga perfeitamente e em fé: para mim o viver é Cristo, aqui enquanto eu aqui estiver. Mas o morrer é lucro, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te dou por termos tido a Tua palavra aberta nas nossas mãos. Mas o maior privilégio, Senhor, é ter ouvido a Tua palavra. Queremos em nosso coração, Senhor, que esta palavra veio do céu. Queremos em nosso coração, Senhor, que esta palavra foi um meio de graça derramado sobre as nossas vidas, para nos alegrar, para nos salvar, para nos libertar, para nos consolar, para nos animar. Ó Pai, todo este povo que está-me agora assistindo, que assistiu a esta pregação, Senhor, derrama graça e coragem para que eles possam viver esta vida dependentes de Ti, Senhor, e para Ti. Mas, acima de tudo, que eles vivam esta vida em gozo na sua fé, independentemente daquilo que eles possam estar passando, sentindo ou sofrendo.
Esse é o meu desejo, Senhor, com este tempo em que estivemos ouvindo a Tua Palavra. Este é o meu desejo enquanto pastor, Senhor. Que eles sejam abençoados, que eles sejam curados, que eles sejam libertos, que eles sejam animados, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. E que Deus os abençoe em nome de Jesus.